Pessoal, eu sou o professor Éden Rodrigues, estamos aqui para mais uma revisão de concursos, né? Contribuindo aqui nesta videoaula para que você entenda um pouquinho mais sobre gasometria. Eu vou construir aqui então um pouco das bases clínicas da gasometria. Então vamos lá, né? A prova que nós vamos elaborar duas questões, resolver duas questões aqui hoje, é a prova da Universidade, né, Federal do Espírito Santo. O concurso é cargo para biomédico, justamente para o HC, tá bom? O instituto que elaborou é o instituto da OCP, certo? Então veja bem, conhecimento específico, questão número 26, falando aqui de uma mulher de 52 anos que chega ao setor de emergência com os seguintes sinais e sintomas: aumento da frequência respiratória, tá bom? Letargia, hálito cetônico e com a seguinte gasometria arterial, pH 7,1, é um pH que está ácido para o sangue, tá bom? Pressão de CO2 20, um HCO3, que é o bicarbonato, de 5 milha equivalente por litro, BD menos 18 milha equivalente por litro, PaO2, pressão de oxigênio 42 milímetros, saturação de oxigênio muito baixa, 52%. De acordo com os dados fornecidos, assinale a alternativa que indica qual distúrbio ácido básico o caso está apresentando. Então, a letra A está falando de acidose metabólica, letra B de acidose metabólica com tentativa de compensação respiratória, letra C, alcalose respiratória aguda, a letra D, acidose mista, né, respiratória e metabólica, a letra E, alcalose metabólica com compensação respiratória. Pessoal, pelo pH que já está muito baixo, e aqui foi falado de hálito cetônico, nós já podemos pensar aí numa acidose metabólica, e eu vou explicar por quê, tá bom? Então aí já sairia a letra C, que está falando de alcalose, a letra D, que está falando de acidose mista e respiratória, metabólica e respiratória, visto que nós estamos falando de acidose metabólica. Sairia fora a letra E, né, falando de alcalose também. Ficaria entre a letra B e a letra A. As duas estão falando de acidose metabólica. É uma acidose metabólica, vocês vão entender por quê, certo? E nessa circunstância, com tentativa de compensação respiratória. Veja bem que a pessoa chegou com aumento da frequência respiratória. Vamos entender por quê. Hálito cetônico. Quando que eu tenho hálito cetônico? Quando eu tenho cetoacidose. Tá bom? A cetoacidose vem por quais motivos? Tá bom? Ou a pessoa é diabético descompensado, ela tem glicose, ela tem hiperglicemia, porém a glicose está no sangue. A glicose não consegue entrar dentro da célula por vários motivos, tá bom? Entre eles, a baixa produção de insulina, a ausência de produção de insulina, a resistência à insulina, anticorpos anti-insulina, vários fatores contribuem para o diabetes, tá bom? E se eu tenho glicose no sangue e não consigo colocar dentro da célula, eu não consigo produzir ATP. O organismo vai buscar outra fonte de energia, que são a reserva de gordura, triacilglicerol, onde o diabético ele começa a emagrecer nesse momento. Ou a outra situação que produz esse hálito cetônico é quando a pessoa está em jejum prolongado, tá bom? Um jejum prolongado ou uma má absorção intestinal. Existem N fatores, tá bom? Que privam essa pessoa da glicose, certo? O fato é que ela vai entrar em cetoacidose. A cetoacidose, ela é promovida por esse estágio de beta-oxidação. A beta-oxidação é um estágio que vai promover a quebra de triacilglicerol, tá bom? Quebra de gorduras para a produção de energia, tá bom? Visto que essa pessoa foi privada por algum motivo da glicose, certo? Então tem que ter acesso ao tecido gorduroso, quebrar esse triacilglicerol através de beta-oxidação e produzir ATP para manter as atividades orgânicas em homeostase, em normalidade, certo? Feito essa beta-oxidação, né, eu vou sempre gerar ATP e vou gerar cetoácidos. Os cetoácidos vai promover cetoacidose. Então, esse ácido promovido,
né, ele vai liberar H+ no meio, o que vai baixar o pH do sangue, tá bom, pessoal? Só porque o nosso organismo, ele, para que eu não tenha uma variação brusca de pH, porque isso geraria a morte, tá bom? Eu não posso variar o pH de forma brusca. Então, quando eu entro nessa situação, tá bom? Que é uma situação de emergência, meu organismo está produzindo muito ácido, muito H+, né? Eu tenho alguns arquirreflexos. O primeiro dele é o sistema tampão, né? O sistema tampão bicarbonato, ele funciona da seguinte forma: ele absorve, né, o H+ através do bicarbonato, tá bom? O bicarbonato, que é o HCO3-, ele absorve esse H+ formando ácido carbônico, tá bom? E o meu organismo tenta liberar esse CO2 que foi absorvido aí pela hidroxila, que foi esse H+ que foi, né, absorvido aí também pelo bicarbonato da seguinte maneira, através da respiração. Então, o organismo absorve o impacto do H+, mas o H+ ainda está no organismo. Reparem que ele não saiu. Então, o organismo vai utilizar o filtrado renal, né, para eliminar o H+, e para eliminar o CO2, certo? Proveniente do próprio metabolismo, ele vai utilizar a respiração. Então, é onde o sistema respiratório, né, que é controlado pelo bulbo, certo? Ele vai sentir esse aumento de H+ na circulação, ele vai sentir esse aumento de H+, e o aumento de H+, aumento da concentração de H+, é equivalente a um pH baixando, certo? Quanto mais H+ no meio, menor é o pH, são grandezas inversamente proporcionais. E aí eu vou ter o quê? Uma acidose, tá bom? Essa acidose é perceptível pelo bulbo, o bulbo aumenta a respiração, a frequência respiratória, para que haja então liberação de CO2. É um arco reflexo do seu organismo para controlar essa acidose. A outra forma é o rim, tentando através do filtrado glomerular, né, expelir esses íons H+, por isso que a sua urina vai ficar ácida, né, dependendo se você tiver muito ácido a ser eliminado, ou básica, se a sua urina tiver pouco ácido a ser eliminado, tá bom? E isso quando nós fazemos o exame lá de EAS, nós mensuramos lá o pH urinário, certo? Que geralmente é um pH mais tendendo ao ácido, mas quando eu não tenho muito íon H+ para eliminar, ele pode tender ao básico também. É óbvio que envolve outros fatores, né, mas aqui eu estou falando desse metabolismo, né, fisiológico da eliminação desse H+. Então, essa pessoa, para ter um hálito cetônico, ela teve uma cetoacidose, por algum motivo. Ou diabetes, ou jejum prolongado, ou problemas de absorção, né, intestinal, onde ela foi privada da glicose, certo? E aí, o fato é que ela produziu H+, esse H+, por mais que seja tamponado, né, o organismo ele não vai segurar por muito tempo, o pH baixou, certo? O fato é que essa pessoa, né, olha lá, o pH baixou 7,1, essa pessoa está em acidose, certo? Então, o pH sanguíneo normal, ele varia aí de 7,35 a 7,45, isso é um pH sanguíneo normal. Reparem que ele está abaixo, né, de 7,35, ele está 7,1, então essa pessoa está em acidose. Então, sai aí a letra C, que está falando de alcalose, sai aí a letra E, que está falando de alcalose. Eu fico só com as acidoses, A, B e D, tá bom? Como é uma acidose que proveio de uma cetoacidose, produziu um hálito cetônico, isso é metabolicamente explicado, eu tenho uma acidose metabólica, tá bom? O que me ajuda a interpretar isso? Esse íon bicarbonato aí, olha. O íon bicarbonato normalmente os valores de referência dele variam de 22 a 26, certo? Então, de 22 a 26, né, o íon bicarbonato está dentro da normalidade, tamponando o meu organismo. Como vocês percebem aí, o íon bicarbonato está a 5 miliequivalentes, então está muito abaixo, tá bom? Quando eu tenho um
um íon bicarbonato muito abaixo, significa que ele está absorvendo muito H+, por causa dessa acidose. Eu estou consumindo muito íon bicarbonato e esses quadros, né, com HCO3 abaixo do valor de referência, isso já é um outro indício, né, de quem está com alguma problema metabólico, tá bom? Se o HCO3 estivesse acima de 26, eu estaria com também problemas metabólicos. Como ele está abaixo de 22, eu também tenho problemas metabólicos. Abaixo de 22, acidose metabólica. Acima de 26, alcalose metabólica. Como aqui é uma acidose, tá bom? E aí ele está abaixo de 22, acidose metabólica. Como a respiração dessa pessoa está, né, com aumento de frequência, então tem uma acidose metabólica com tentativa natural, um arco reflexo do sistema nervoso autônomo do bulbo, tá bom? Em acidose metabólica com tentativa de compensação respiratória, tá bom, pessoal? Uma outra forma que o meu organismo tem, né, aproveitando aqui essa questão, então, questão 26, alternativa B seria a alternativa correta. Então, olha lá, se o HCO3 estiver menor que 22, né, com o desvio do pH menor do que 7,35, o paciente está em acidose metabólica. Essa é a conclusão, né, que nós chegamos aqui nesta questão, certo? Então, veja bem, se eu tenho que entendendo um pouquinho mais, essa equação de equilíbrio aqui, o CO2, né, ele fica mais diluído em água, em meio aquoso. O nosso sangue ele é composto de, em parte, 55 a 60% no máximo de células e os outros 65 ou 40% de plasma sanguíneo, né, onde esse plasma, 92% dele é água. Então, esses gases respiratórios, como você está vendo aqui na figura, né, produzidos pelo próprio metabolismo dos tecidos, ele é difundido aí no plasma, tá bom? E esse CO2, através da enzima anidrase carbônica, né, ele forma ácido carbônico, tá bom? E aí, olha só, CO2 entra dentro da hemácia, tá bom? Através da anidrase carbônica, ele se liga com a água e forma ácido carbônico, tá bom? E parte do CO2, ele vira, ele faz um complexo ali com o complexo M da hemoglobina, tá bom? Faz uma ligação instável com o complexo M de hemoglobina. E parte desse CO2 também se transforma, através da anidrase carbônica, em ácido carbônico. O ácido carbônico, dentro da própria situação, que ele é um ácido fraco, ele vai se dissociar em H+ e HCO3-. Então, olha só, o ácido carbônico vai formar bicarbonato, né? Esse bicarbonato vai para o sangue para ser tamponado, e o H+ também ele é absorvido pela hemoglobina, tá bom? Depois esse H+ vai ser filtrado ali no rim. E o CO2 que foi absorvido aqui na hemoglobina, ele vai ser expelido pela respiração. Olha só, quando o sangue chega na respiração, né, a hemoglobina, então, ela libera o CO2. Liberando esse CO2, o pulmão já vai expelir esse CO2, tá bom? E como que ela neutraliza esse H+? Da mesma forma que ela produziu HCO3- aqui, ela pega esse H+ que ela transportou e joga em cima do HCO3-. Seu organismo vai tamponando isso daqui até esse H+ ser filtrado lá pelo rim. Tanto o H+ quanto o HCO3-, eles são filtrados pelo rim. E aí vai da necessidade do meu organismo, né? Se eu precisar de eliminar ácido, o meu organismo libera H+. Se eu precisar eliminar a base, se eu estiver em alcalose
respiratória ou alcalose metabólica, o organismo vai eliminar HCO3-. Então, há também uma contribuição renal nesse processo aí, tá bom? Então, as formas que eu tenho para controlar a acidose do meu organismo. Respiração, através de eliminação de CO2. Quanto maior a respiração, maior frequência respiratória, maior eliminação de CO2, certo? E também os rins eliminando H+. E como que eu tenho, né, condições de sair de uma alcalose, né, que seria o papel contrário da acidose? O meu organismo vai eliminar mais bicarbonato através do rim, certo? E a frequência respiratória irá diminuir, né, um pouco. Aí o meu organismo controla essa alcalose respiratória ou metabólica, né, dependendo da situação. Se for metabólica, né, o HCO3 vai dar acima de 26, certo? Estou produzindo muita base, muito bicarbonato, então tem que eliminar. Rim, elimina aí, me ajuda. Eu vou parar um pouco a respiração, um pouco a frequência respiratória, né, até porque eu não posso parar de respirar, mas o rim vai ter que fazer o seu papel eliminando aí o bicarbonato, certo? Então, são as duas formas de controle metabólico que eu tenho dentro do meu organismo, dentro desse tampão que nós chamamos de tampão bicarbonato. Ah, professor, mas e o PCO2, o PaO2, né? Como funciona isso? Vamos para a próxima questão, questão 27. Mulher de 26 anos chega ao setor de emergência após intoxicação por tricíclico, com tricíclico, né, que é um antidepressivo, que é depressor do sistema respiratório, tá bom? Então, depressor do sistema respiratório, ou seja, ele faz o papel de diminuir a frequência, então a pessoa não consegue eliminar corretamente o CO2, resultado, ela vai ficar hipoventilada, vai acumular muito CO2 e vai ficar, como se diz, vai acidificar mais o seu sangue. Então o médico solicitou, dentre os exames de gasometria arterial, e após a sua análise do resultado, chegou à conclusão que o paciente está com acidose respiratória. Aí o próprio sistema já fala para você, né? Um depressor do sistema respiratório, então o problema aqui não é metabólico, é respiratório. E com certeza, como vai haver poucas trocas gasosas devido a essa depressão do sistema respiratório, eu vou acumular CO2, acumulando CO2 eu acidifico o meu organismo, então acidose respiratória. Então, de acordo com esses dados, assinale a alternativa com a gasometria que demonstra esse quadro. Então, qual dessa alternativa eu vou, né, marcar? Primeiro, eu sabendo, né, que uma acidose metabólica eu vou ter um pH abaixo de 7,35. Ah, professor, mas na prova não tinha valor de referência. Filho, é obrigação sua saber, né, este dado. Você é um profissional da saúde. Você já não está aqui numa faculdade, eu estou te avaliando para que você entre no mercado de trabalho. Então você tem que ter esse valor de referência em mente. Um pH, alguns concursos não vão ser generosos em colocar esse valor de referência, tá bom? Mas você tem que ter esse valor de referência em mente. Que o pH sanguíneo normal é de 7,35 a 7,45, tá bom? Esse é um pH sanguíneo normal. Então, se é acidose, tudo que está abaixo de 7,35, eu tenho acidose. Então, por este conhecimento, eu eliminaria, né, algumas questões. Por exemplo, a alternativa B, 7,44. pH normal, não está ácido. Então, não é acidose, né, já sairia fora. Também a questão, a alternativa C, 7,56, e a alternativa E, 7,48. Então, olha só por esse conhecimento eu tenho que ir para a prova de residência biomédica, eu tenho que ir para a prova de concurso ciente dele, tá bom? Esse conhecimento eu tenho que carregar. Qual que é o pH sanguíneo do sangue? Não vão para a prova de concurso sem saber isso, é obrigação sua, certo? Se o concurso der, beleza, se não, você já está sabendo e sai na frente de muitos candidatos, certo?
Sobrou a alternativa A e a alternativa D. Como que eu vou proceder agora? Um pouquinho de entendimento, né? Se houve uma depressão do meu sistema respiratório, é natural que aumente o CO2 do meu organismo, né? O CO2 do meu organismo ele tem que estar alto nessa circunstância, afinal de contas, eu não estou conseguindo fazer trocas gasosas alteradas e por causa disso eu tenho um pH ácido, um pH ácido. Ah, professor, mas 7,3 na alternativa C é um pH ácido e está abaixo do valor de referência, né? Qualquer variação de 0,01 já é muito significativa para o seu corpo, tá bom? Então, eu fico entre a letra A e a letra C. Olha só, o PaCO2 da letra A é 28 miligramas de Hg. O PaCO2, né, da letra D é 61. E os valores de referência de PaCO2, pessoal, o normal é de 35 a 45. Ah, professor, mas eu tenho que decorar isso também, eu tenho que gravar isso também. Tem. E o macete que eu dou é pH sanguíneo normal de 7,35 a 7,45. PaCO2 normal, tira o 7 do pH, olha lá, 35 milímetros de Hg e 45 milímetros de Hg. Certo? Tirou, né, tirou aí o 7 do pH. Tirou aqui o número 7 do pH, fica só com os números da casa. Você já sabe aqui de cara quem que é a pressão de oxigênio, pressão de CO2, perdão, normal. Então, olha só, se eu estou hipoventilado, vocês acham que eu vou acumular CO2 ou que eu vou estar eliminando CO2? É óbvio que eu vou estar acumulando CO2, hipoventilado, poucas trocas gasosas, acúmulo de CO2. Então, um acúmulo de CO2, pessoal, eu vou ter níveis acima de 45. Olha aqui, a alternativa D, PaCO2, 61 milímetros de Hg, tá bom? Então, pH ácido é uma acidose, né? Como eu tenho uma depressão do sistema respiratório, vou acumular CO2, PaCO2 estará lá em cima, certinho? Então, um outro fator, né, que me ajudaria aí a desvendar isso, acúmulo de CO2, pH baixo. Então, isso representa uma acidose respiratória. Não precisaria nem saber o que era BD, né, PaO2, saturação de oxigênio, apesar de que isso também, né, é interpretativo, é intuitivo para vocês. O que é saturação de oxigênio? É quanto de oxigênio que eu tenho, né, no meu organismo. As minhas hemácias estão saturadas em 90%. É isso que está falando isso. E o que é PaO2? 85 miligramas de Hg, que está aqui na letra D. Bom, isso significa que a pressão de oxigênio é aquela pressão de gás, tem 85 miligramas de Hg. Tá bom? Quando tem uma pessoa normal, ela tem uma saturação de oxigênio de 100%, tá bom? Uma pressão de oxigênio, ela também vai estar ali muito próximo do 100%, né? Porque, afinal de contas, um sangue arterial, né? Aqui está falando que foi uma gasometria arterial e não uma gasometria venosa. Eu espero que o sangue arterial esteja carregado de oxigênio. Então, saturação próximo de 100, pressão de oxigênio muito próximo de 100 milímetros também. Tá bom? Então, aqui para você entender esses parâmetros. Nessa circunstância, eu tenho acidose, então o pH tem que estar abaixo de 7,35, fica entre a letra A e a letra D. E o próximo parâmetro, PaCO2, ele tem que estar acima de 45 milímetros. A letra A está 28, então 28 a pessoa tinha que estar,
né, fazendo muita troca gasosa para chegar nesse 28 aqui. Ela estaria num quadro até de alcalose respiratória, né? Então teria um pH alto e um PaCO2 abaixo, né? Aí sim ela estaria em alcalose respiratória. Então a letra A já ficaria fora dessa situação. Então aqui, abaixo de 35, o paciente está hiperventilado. Acima de 45, hipoventilado, está sobrando CO2. Hiperventilado, o pH estaria acima de 7,45, eu teria alcalose respiratória. Hipoventilado, pH abaixo de 7,35, eu tenho acidose respiratória. Então, qual a alternativa aqui, né, compreende, né, todos esses requisitos, né, de acidose respiratória? A letra D, viu, pessoal? Letra D do concurso, né, para biomédico aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, tá bom? Elaborado pela OCP. Valeu, pessoal. Então, até a próxima aula, para não ficar muito longo aqui. 2 questões resolvidas para você. Não desanimem, estudem, tenha foco, peguem provas, né? Fique ligado aqui no canal do Residente Biomédico, no grupo Biomedicina Elite, no grupo Análises Clínicas. Ali nós discutimos clínicas todos os dias. E os comentários e perguntas que serão feitos desta videoaula, você pode deixar aqui no YouTube, mas se quiser que eu responda rapidamente, é só você jogar lá no grupo Biomedicina Elite, né? Ou no grupo Mentoria exclusiva para assinantes do curso Imersão em Análises Clínicas, tá bom? Então vocês têm toda a minha atenção ali naquele grupo, rapidinho eu respondo ali para vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, né? Se você está assistindo essa aula aqui pela primeira vez, não conhece o nosso trabalho, tá bom? Se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade. Se inscreva lá no nosso grupo Biomedicina Elite, Análises Clínicas, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, porque isso ajuda o canal a crescer cada dia mais, tá bom, pessoal? Um grande abraço com vocês. Fiquem com Deus.